Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Denis Cabrerizo, eu tenho 26 anos, eu já sou formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e a convite da Sputnik eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês um tema que para mim é muito especial, fez parte da minha formação, um tema que me atrai até hoje e que eu sinto muito prazer, né, em falar sobre ele, enfim, para as pessoas que me questionam aquilo que eu mais gosto em Dostoiévski, né? Como vocês sabem, Dostoiévski ele é um autor russo, talvez um dos mais traduzidos, né, um dos que mais foram trazidos para cá no Brasil, juntamente com Tolstói. E uma das suas temáticas mais abordadas nos seus livros são o problema do mal, né? O problema do mal, da morte, a tragédia e a condição humana, né? Levadas aí às suas máximas consequências na história das personagens, né? Personagens que entram em conflito por N motivos, mas principalmente personagens que são polifônicas, né? Personagens que representam às vezes tipos ideais. Você consegue às vezes observar um dado personagem, uma voz que ecoa talvez a ideia de um liberalismo mais radical, em outros sentidos, um personagem que consegue incorporar aquela imagem daquela revolução que não termina, aquela revolução constante, tudo pela revolução. Outros personagens que conseguem representar muito bem a indiferença face à morte, ou personagens mesmo que já não têm esperança nenhuma e veem a vida, a própria existência simplesmente como a manifestação do nada. Dostoiévski não pode ser, de uma certa forma, classificado como um filósofo, mas o conjunto da sua obra ela é tão rica nesse sentido, né, de fazer uma reflexão e colocar essa reflexão em romances, por assim dizer, que mesmo filósofos que tenham uma certa contemporaneidade a ele, fizeram menção, inclusive nominal, a esse escritor russo, né? Um deles é Nietzsche, e outros posteriormente no século XX fizeram, como Sartre, como a própria Hannah Arendt, Heidegger, enfim, uma série de personalidades do mundo acadêmico, até fora do mundo acadêmico, no mundo da arte, no mundo do cinema, fazem referência a esse autor. E por isso eu aqui gostaria de compartilhar com vocês esse conteúdo que eu acho tão rico, né? E a demonstração do que seria o mal num mundo russo do século XIX, mas que de certa forma retrata muito bem as transformações que o Ocidente naquela época passava. Para começar, uma brevíssima biografia, né, do nosso autor. O Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821, numa família, não diria de classe média baixa, né? Fica um pouco difícil fazer essa comparação, talvez até uma família pobre, né, para os padrões da época, né? Lembrando que a Rússia na época é uma Rússia eminentemente feudal, uma Rússia onde grande parte da população, praticamente 90%, residia no campo, ainda com um forte sistema, digamos assim, de castas, né? Muitos servos ainda no campo, e ainda uma classe, uma nobreza ainda muito forte, muito ligada às dinastias do poder, né? A família Romanov na época, né? Ele tem uma infância particularmente difícil, um pai um tanto quanto rígido, e ao longo da vida ele descobre seus talentos, ele participa de alguns jornais, ainda na época da juventude, quando começa a produzir as suas primeiras obras literárias, ele participa de um círculo revolucionário, o círculo de Pietraszewski, tem contato com as ideias revolucionárias anarquistas vindas do Ocidente, e por isso ele é preso e enviado à Sibéria. Isso é um divisor de águas fortíssimo, tanto na vida quanto na obra de Dostoiévski, né? Existem obras antes e depois do seu período na Sibéria. Em 1849, né, ele é enviado a um campo na Sibéria, inclusive ele é condenado à pena de morte e tem a sua pena comutada para 10 anos de trabalhos forçados na Sibéria, retornando então a São Petersburgo por volta aí de 1860, quando ele começa a sua nova fase, com obras como Humilhados e Ofendidos, né? Recordações da Casa dos Mortos, uma obra fantástica em que ele retrata os episódios, a vivência e os muitos tipos curiosos de pessoas com quem ele conviveu no seu exílio, né? Digamos assim. E Memórias do Subsolo é considerado aí talvez a primeira obra dostoiévskiniana, e quando a gente usa o termo dostoiévskiniana, a gente se refere à primeira obra que tem por matiz
essa problemática da condição humana, essa problemática da abordagem do mal, da liberdade, da angústia, né, que seus personagens enfrentam, perseguindo desde os seus sonhos até as suas grandes maquinações, né? A partir daí, ele se envolve em casamentos, ele tem problemas com dívidas, com jogos, vai à Europa, à Suíça, retorna à Rússia, publica outros romances como Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, que é um romance panfletário, mas nem por isso menos importante, inclusive é considerado mais profético, né, da sua obra. Para quem já leu Os Demônios consegue perceber que, de certa forma, antecipam todos os perigos, né, todos os massacres que adviriam depois com muitos e muitos anos de domínio soviético. Temos também depois, talvez a sua obra máxima, né, que seja talvez uma síntese de tudo aquilo que ele já havia escrito antes, que é Os Irmãos Karamazov, né? Aí já perto do fim de sua vida, ele morre em 1881, pouco antes de completar 60 anos. Chegou a ter um filho que infelizmente faleceu com um pouco menos de 3 anos. A própria vida do autor, na verdade, ela é recheada de problemas e de tragédias familiares. Ele também trabalhou com um irmão quando construíram juntos um jornal, e esse irmão veio a falecer, o seu jornal também veio a passar por problemas financeiros. Esse é um breve panorama que eu gostaria de passar para vocês sobre a biografia dele. E agora eu vou entrar mais ou menos um pouco mais no seu contexto histórico, aquele que ele está imerso. Ok, vamos lá então. Antes de entrar mais ou menos na contextualização histórica do Fyodor Dostoiévski, vou apresentar muito brevemente a biografia do autor, né? Dostoiévski é russo, foi russo, nasceu em 1821 em Moscou, uma família pobre, teve problemas financeiros ao longo de toda a sua vida, mas passou por uma infância bem difícil, um pai bastante rígido, observou bem as mudanças sociais pelas quais a Rússia passava, mas um fato interessante na vida dele é que ele teve, de certa forma, uma boa instrução, teve contato com círculos mais privilegiados, digamos assim, da cultura russa naquela época, né? A gente está aqui falando de uma Rússia eminentemente agrária, mais de 90% da população residia no campo, ainda haviam estruturas feudais ali de trabalho, né? O serviço camponês, né? O servilismo, né? Ainda era muito presente, né? Na sua maneira de ser russa, né? Um pouco diferente do feudalismo ocidental, aquele feudalismo mais francês, enfim, predominantemente ali na Europa mais central, mais ocidental, mas ela não deixa de ser um feudalismo à maneira russa, né? Então, ainda nos tempos de juventude, ele começa a perceber os seus talentos literários, escreve as suas primeiras obras como O Duplo e Gente Pobre. O Duplo, inclusive, considerado uma das suas obras com melhor estética, né? Um dos problemas que muitas pessoas falam aí de Dostoiévski, principalmente das suas obras aqui mais conhecidas no Brasil, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Idiota, Memórias do Subsolo, são um pouco uma certa desordem na forma como ele apresenta a sua narrativa, né? Não há uma preocupação tão grande com a estética. E, de fato, se nós compararmos aí com as suas primeiras obras aí nos idos dos anos 40, do século XIX, essa diferença é mais notável, né? Não podemos esquecer também que Dostoiévski sofria muito de ataques epilépticos, né? Inclusive, ele pode ter escrito, né, muitos capítulos de algumas obras muito importantes, simplesmente estando por ter aí um ataque epiléptico, né? Inclusive, algumas passagens, né, do Idiota, que são realmente bem difíceis de ler, o que em geral não é muito comum. Dostoiévski tem uma leitura um pouco mais fluida. Mas voltando à questão da sua biografia propriamente dita, nos anos 40 ele começa a demonstrar todo o seu talento, né? Tem suas primeiras obras publicadas, tem contato com círculos revolucionários que à época eram proibidos e cerceados, né, pela monarquia russa, inclusive foram por muito tempo, né? Ele é preso, ele é condenado por fazer parte do ciclo de Petrashevsk, que tem a pena de morte, num primeiro momento condenado, num primeiro momento a pena de morte, cuja pena depois ela é comutada a trabalhos forçados na Sibéria, onde ele permanece aí por 10 a 11 anos. E durante a sua estadia ele
passa por profundas experiências que depois são relatadas na obra Recordações da Casa dos Mortos, que eu recomendo bastante, embora não esteja, digamos assim, naquele hall mais famoso de suas obras. Eu considero uma das minhas obras preferidas do autor. Ele demonstra com acurácia, com uma narrativa muito interessante, todos os tipos ali de pessoas que ele conheceu, pessoas que foram presas por crimes hediondos, outras pessoas que simplesmente estavam lá por convicções ideológicas ou até religiosas, inclusive. Após esse período, então, de retorno aí às grandes cidades, São Petersburgo principalmente, em 1860, que ele dá início à sua fase, digamos assim, mais prolífica, mais próspera, literariamente falando, né? Ele começa também, a sua vida também de uma certa forma marcada por muitos momentos tristes, né? O seu irmão, com quem ele havia construído um jornal, né, nessa década de 60, vem a falecer. Tem muitos problemas com dívidas, né? Problemas com a jogatina, com o jogo. Em um certo momento ele é obrigado a fugir da Rússia em razão da cobrança desses credores. Depois ele retorna. Já mais para o fim da vida ele tem um filho que, se eu não me engano, se chamava Alexei, que depois vem a falecer aí com um pouco menos de 3 anos. Ele morre em 1881, não deixa descendentes, pelo menos diretos, né? E morre antes de fazer 60 anos, né? Morre em decorrência de problemas pulmonares. E, basicamente, ao fim de toda essa biografia que a gente apresenta, a gente consegue considerar Dostoiévski como provavelmente um dos maiores autores russos, né? Junto com talvez Tolstói e Pushkin. E, sem dúvida, um dos maiores clássicos, um dos autores mais clássicos da literatura ocidental, da literatura mundial, né? Não são poucas as referências que se fazem diretamente à sua obra, sejam acadêmicas, sejam artísticas, tanto no cinema como em curta-metragens, como nas pinturas. Inclusive há um quadro muito famoso de Van Gogh sobre a obra Recordações da Casa dos Mortos, em que há uma cena em que alguns presidiários, alguns presos, eles são revistos e fazem uma roleta, né, uma espécie de roleta russa ali. E essa obra, esse quadro, ele é muito famoso também de Van Gogh. Então ele é ao mesmo tempo um escritor que foi influenciado pelo seu contexto histórico, pelas profundas mudanças que a sociedade de então passava, e que deixou um legado fortíssimo para os tempos vindouros, né? Ele é mencionado por Sartre, por Hannah Arendt, por Heidegger. Enfim, no Brasil encontra ecos em Graciliano Ramos, encontra ecos também em autores que vieram depois dele. Então, é simplesmente fenomenal. Eu sou suspeito para falar, eu adoro as obras dele, mas é fortemente recomendável, e não há como você não estudar um pouco do século XIX, estudar um pouco da literatura mundial sem passar por Dostoiévski. Então, galera, para eu conseguir contextualizá-los aqui melhor naquilo que eu quero passar de mensagem, né, em relação a todo o problema filosófico que é presente na obra de Dostoiévski, eu preciso tocar num tema que é muito importante, tanto na filosofia como na história, e aí isso desemboca também na política e na economia, que é o nascimento da modernidade, né? E aí todo o seu corolário político e econômico, né? O nascimento de uma classe social nova, a burguesia, e de novas relações, tanto econômicas como sociais, né? Vocês já devem ter visto na escola, já devem estar cansados de ver isso, né? A gente tem uma idade média no qual o lucro ele é visto de uma forma negativa, ele é inclusive considerado pecado. Temos a Reforma Protestante, que muda um pouco os paradigmas disso, no caso do calvinismo muda profundamente, mas a modernidade ela se caracteriza, digamos assim, pelo nascimento do eu, né? Não que a figura do eu, do sujeito, não existisse antes, mas ela ganha uma preponderância muito maior a partir daí da Reforma Protestante, também dos escritos aí de alguns autores, entre eles Descartes, Kant, entre o movimento iluminista, que tem nomes como Diderot, Voltaire, a própria Revolução Francesa, as campanhas napoleônicas. Basicamente, se nós pegarmos a obra de Descartes, e aí temos tanto o discurso do método como as meditações do autor, a gente percebe uma mudança muito significativa na forma como o mundo ele é experimentado pelo homem, né, no qual se chegam às suas certezas filosóficas, né.
A principal certeza e a certeza inicial da quais partem todas as outras certezas, todos os outros conhecimentos, né, em Descartes, é a existência do eu, é o cogito cartesiano. Já devem também ter visto isso na escola, acredito eu. Mas a partir dali do século XVII, quando Descartes escreve, você começa a ter esse afastamento da ideia de que Deus é a garantia da existência, a garantia de objetividade, né? Nós temos o eu como a certeza mais básica, da qual nós conseguimos construir aquele edifício de conhecimento e chegar às demais certezas, né? A confirmação da existência do mundo exterior. A ciência moderna começa a dar os seus primeiros passos com Newton, né? A física newtoniana, também com Leibniz. E é um mundo de profundas transformações. Tenham isso sempre em mente quando se trata de modernidade, se trata de iluminismo, enfim, se trata de avanço, né, dos séculos e dos seus impactos, tanto nos campos sociais. É isso, são as profundas transformações que chegam, inclusive, na literatura, nos meios narrativos, na arte também se encontra presente com o Renascimento, com novas formas de interpretação do belo que destoam, então, das tradições seculares ali na Idade Média, né? Descartes, então, de uma certa forma, ele faz essa divisão de águas, onde o eu se torna uma figura preponderante. Num dado momento, isso se desemboca também num outro filósofo, em outros escritos, né? Immanuel Kant, entre eles, né? Que faz a sua afirmação que é característica, que é utilizada para caracterizar o iluminismo, que é a ideia do pensar por si mesmo, do ousar criticar, a ideia de você mesmo formular a própria razão, né? Então, você já tem aí aberto o caminho para que se utilize muito mais a razão em detrimento da religião, em detrimento, como alguns chamavam na época, da superstição, né? Para você chegar às verdades, para você estabelecer as novas leis sociais. E aí acontecem mudanças substanciais, né? O sagrado, aos poucos, ele passa de ser o principal, ele deixa de ser, perdão, um principal intermediador da vida social, né? Se na Idade Média vocês podem, por exemplo, encontrar essas narrativas, esses registros em autores como Jacques Le Goff, talvez um dos maiores medievalistas que já houve, né? Etienne Gilson também, nos seus escritos sobre a Idade Média. O sagrado, ele permeia demais a vida das pessoas durante o medievo. As pessoas, elas encontram na oração, elas encontram os templos religiosos, elas encontram na narrativa e nos símbolos religiosos, elas encontram não só a razão de existir, mas elas encontram também, elas encontram um termômetro, elas encontram parâmetros, né, que ordenam todas as suas decisões. Isso muda significativamente com a modernidade. Isso começa a desaparecer e, enfim, as relações comerciais, elas começam a ser muito mais frequentes. A ideia do homem egoísta, do homem econômico, né, do homus economicus, de Adam Smith, né, do homem que busca satisfazer os seus desejos próprios e com isso é levado por uma mão invisível a produzir os melhores resultados sociais possíveis. Elas começam a surgir e isso vai ter impactos profundos na Rússia, principalmente porque a Rússia ela entra muito tardiamente nessa modernidade, né? Ela no século XIX ainda é eminentemente feudal, que para a época é de fato muito tardio. Então, momentos históricos que são muito importantes também, que ajudam a entender essa mudança. A Revolução Inglesa no século XVII, temos a Revolução Francesa no século XVIII, as campanhas napoleônicas e o surgimento de ideias como o liberalismo de Adam Smith, o liberalismo também que é presente em Hume, de certa forma, né? Embora talvez ele seja muito mais um expoente de um conservadorismo mais cético. E aí temos também o socialismo de Marx, que vai exercer uma influência muito forte também em certos quadros da Rússia monarquista. Inclusive, o próprio Dostoiévski ele acaba bebendo dessa fonte, né, como eu havia mencionado na sua biografia, e é acusado até de participar aí de um golpe, né, de uma tentativa de golpe ou de um planejamento de um golpe para destronar o rei, enfim, iniciar uma outra forma de organização política. Existe um termo que eu acho muito interessante que ajuda a exemplificar um pouco
todo esse processo, ele é um termo mais tardio, é de um autor, um sociólogo muito famoso chamado Max Weber, viveu entre a segunda metade do século XIX, falece ali mais ou menos em 1919. É um termo que se chama desencantamento do mundo, né? A época moderna, e principalmente o século XIX em diante, é uma época em que as pessoas elas já estão desencantadas com o mundo, né? As coisas elas perderam aquele sentido exterior, né? As coisas elas passam a ser muito mais simples e elas não mais exemplificam talvez a presença da graça divina, a presença do sagrado nas nossas vidas. As coisas elas se tornam muito mais ordinárias, muito mais banais, né? E, num certo sentido, as ações elas se esvaziam. Então, o desencantamento ele é um termo que ele é muito bom e cabe muito bem aqui no nosso contexto, né? A modernidade é uma época em que, então, as coisas são questionadas, há um certo questionamento do ordenamento social muito forte, há um questionamento dos valores sociais, a gente percebe isso, por exemplo, na obra Os Demônios, né? Não se aborda ali uma relação familiar que nós consideraríamos a melhor possível, nem uma relação familiar tradicional para a época. Uma mãe não é uma mãe, um filho não age como um filho. As pessoas naquela obra têm um relacionamento entre eles muito mais conflituoso e isso acaba, enfim, se tornando muito mais comum no extrato social russo, né? A partir aí da segunda metade do século XIX, se pulveriza, digamos assim, com a Revolução Russa, vai adiante com a União Soviética. Mas esse processo de mudança ele começa antes, e é mais ou menos nisso, né, e nas vozes que ecoam desse processo histórico, que Dostoiévski se preocupa e vai se debruçar explicando aquilo que ele considera ser a característica principal do homem, que é a sua liberdade, né? Dostoiévski ele tem ainda uma visão ortodoxa, religiosamente falando, do homem, da criação divina, e que se depara com essa perda de tradições, né, com o nascimento de uma outra ordem social que põe em xeque, né, toda a ideia de que não só o poder vem de Deus, né, no sentido político, mas a ideia de que somos seres sagrados e que, enfim, somos dotados de uma sensibilidade, de uma liberdade para fazer o bem, né. Ele consegue nas suas obras colocar personagens que exemplificam esses tipos de ideais e que se chocam, né, na tentativa de simplesmente se relacionarem entre si, de chegarem aos seus objetivos, enfim, de viverem a própria vida, né? Basicamente, nós podemos dizer, e aí eu trago talvez um escrito de Sartre também bem posterior à época de Dostoiévski, no século XX, que você pode inclusive encontrar na internet, é fácil até de baixar, não é caro também se você quiser tê-lo em livro, se chama O Existencialismo, ele é um humanismo. Enfim, nessa obra Sartre ele tem uma premissa fundamental, vocês já devem ter ouvido falar, isso para quem já tentou aí entrar um pouco no que seria o feminismo de Simone de Beauvoir, ou até estudar um pouco do que é o existencialismo, né? De que a existência precede a essência. Isso tem um significado fortíssimo para a época, inclusive antes até, na época de Dostoiévski, você falar, por exemplo, que não existe uma essência divina, que você não está, digamos assim, programado para exercer um determinado papel que já foi definido antes do seu nascimento. Isso é uma ideia chocante, né? A sua essência, a sua história de vida, o sentido da sua vida, ela é definida por você mesmo. No momento que você toma ação, você confere o sentido daquilo que você quer, né? A vida, nesse sentido, não é tanto essência, é muito mais intenção. Algo também que é presente na fenomenologia husserliana, né? A intenção, a vontade, ela é muito mais característica do significado do que propriamente uma essência que seria, no primeiro momento, quase impossível, né, de você conhecer com os nossos sentidos, porque seria uma essência quase metafísica. Isso é importante, tá? Ao fim e ao cabo, é a metafísica aqui que se encontra em jogo, a ideia de Deus, a ideia de que temos uma alma, a ideia de que existe uma linha moral que foi colocada por Deus e que se a ultrapassarmos estamos eternamente condenados. Isso é fundamental, é o que se praticamente se coloca em jogo aqui, né? No momento em que isso é mencionado nos Irmãos Karamazov, no momento em que então não há Deus, então tudo se torna permitido. É uma pergunta que um dos personagens se faz e é um dos cernes aí das preocupações quase filosóficas, de Dostoiévski. Mas voltando ao texto Sartre, só para exemplificar, então a existência precede a essência e como
segunda premissa, ou como uma conclusão dela, se a existência precede a essência, você é absolutamente livre para decidir não só o curso da sua vida, mas o sentido, a moralidade com que ela vai ter, o significado que ela vai ter para você mesmo. Isso nos leva a, digamos assim, a nossa condição de angústia, né? Vocês já devem ter se deparado com situações em que você se sente profundamente angustiado com as coisas que acontecem na sua vida, né? Será que eu estou fazendo a faculdade certa? O que eu estou fazendo da minha vida final, né? Será que eu encontrei meu propósito de vida? Será que daqui a 40 anos eu vou deixar um legado interessante para os meus filhos? Será que eu estou desperdiçando tempo demais guardando dinheiro? Ou eu estou desperdiçando tempo demais com essa pessoa que eu namoro? Ou, enfim, eu estou desperdiçando tempo demais na sala de aula, bebendo? São questões que praticamente todo mundo enfrenta no momento em que se dá conta de que só você mesmo é responsável pelos seus próprios atos. E no fim, esse corolário de Sartre, ele já está presente nas obras de Dostoiévski, embora não tenha sido formulado com essa clareza, né? Os personagens de Dostoiévski, todos eles se encontram nessa situação de angústia, né? Para quem, inclusive, leu depois Camus ou já teve contato com a obra cinematográfica, por exemplo, de Bergman, a angústia é quase uma dor que você tem no peito, né? Que te deixa sem ar, uma espécie de ansiedade, em que você quer viver, de certa forma, o futuro, mas ao mesmo tempo você não quer tomar aquela decisão, porque você não quer ser responsável por algo que no futuro você venha se arrepender. É algo marcante e que praticamente completa ou complementa toda a nossa existência na Terra. Enfim, para entrar então mais ou menos na obra de Dostoiévski, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? É uma profunda... Dostoiévski, ele está num contexto de profundas mudanças, tanto históricas como econômicas, como políticas, como sociais, como filosóficas, né? Para utilizar uma frase de Nietzsche, a época dele, de certa forma, é como se Deus estivesse morto e, ao mesmo tempo, os seus personagens, eles exemplificam aquela sensação de que temos um morto na sala, ele atrapalha as coisas que a gente quer fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue lidar muito com essa situação, é uma espécie de mal-estar, algo como Freud utiliza, mal-estar na modernidade, né? Aquele mal-estar que nós temos de sabemos que nós vamos morrer, nós sabemos que a nossa condição humana ela passa pela tragédia, ou a tragédia passa pela nossa existência, e é preciso lidar com isso de alguma forma. Alguns personagens terminam loucos, outros se suicidam, outros morrem, e a obra de Dostoiévski ela é rica justamente por trazer as diversas facetas que a humanidade já encontrou para lidar com esses problemas, no significado da sua existência, a moralidade, conflitos como o bem e o mal, noções como o niilismo, enfim, toda essa miríade de fenômenos. E já no caso do Nietzsche, né, enquanto Marx tinha esse questionamento extremamente político e econômico, no caso do Nietzsche é um questionamento mais moral, né? Suas principais obras são Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, Assim Falou Zaratustra, a quem considere até o Além do Bem e do Mal como a sua obra mais importante, eu discordo. Acho que a Genealogia do Bem e do Mal, ela figura aí talvez como uma obra fundamental para se compreender um pouco do pós-modernismo, de autores até como Foucault e outros estruturalistas. De certa forma, o Nietzsche ele nos coloca na genealogia do bem e do mal, ele se propõe a fazer aí um estudo genealógico, qual seria a origem histórica desses conceitos, né, dessas convenções, e nos apresenta uma situação interessante, né? O bem e do mal, eles além de não terem uma origem divina, eles não desceram de Deus ali com os 10 mandamentos e foram legados a nós. Os conceitos de bem e do mal, os conceitos éticos de certo e errado, eles são fruto, na verdade, do ressentimento. Eles são fruto de uma classe e a classe não uso no sentido econômico, mas de uma cultura que por muitos anos ela foi violentada, ela foi vítima, ela tornou-se ressentida, né? Para usar uma figura do Nietzsche, uma cultura que, como se fosse um sapo num pântano, né? Ele olha para as pessoas de um ponto de vista que coloca o outro como sendo um agressor, né? Ela se faz um papel de vítima até as últimas consequências, né? E essa cultura ela se torna predominante com a vinda de Jesus, do Messias, e ela consegue estabelecer aí um período dominante e estabelece então a sua cultura, né? Ela impede, ela considera então a partir do seu domínio como coisas erradas,
práticas que eram até então comuns e que definiriam o homem por natureza, sua vontade de poder, né? Que seriam talvez valores mais aristocráticos, mais ligados aí aos antigos romanos e gregos, né? O valor da guerra, o valor de você ser um homem forte, viril, que realiza as ações utilizando da própria espada, que não se deixa assustar por nenhum problema, que não considera como certo ou errado tais ações, ele simplesmente esquece desses problemas e atinge os seus objetivos sem qualquer tipo de preocupação moral. De certa forma, então, o bem e o mal, o certo e o errado, como preferirem, ele não tem uma origem divina, não é atemporal, ele é fruto de uma filosofia ressentida e justamente ao lado desse questionamento nós temos a figura do niilismo, que seria uma definição formal como a transvaloração aí dos valores morais, né? O niilismo como um fenômeno de algo maior, que Nietzsche chama de a decadência, né? A decadência ou decadência dos valores, né? A ideia de que naturalmente, por assim dizer, o homem ele tem a sua vontade de poder, uma vontade de autorrealizar-se como um ser Übermensch, como um ser para além desses limites morais que foram colocados pela sociedade, por uma sociedade ressentida e que ele é ao mesmo tempo impedido por essas convenções. E essas convenções fazem com que a sociedade como um todo ela vá contra, digamos assim, a sua própria vida, a sua própria natureza, né? Como algo pouco parecido com o que o Freud chama de mal-estar na modernidade, é uma repressão contra os impulsos naturais do homem que se manifesta em fenômenos como a depressão, em fenômenos como a guerra, talvez, fenômenos até hoje, diríamos, talvez como ansiedade, enfim. Então, por um lado temos Nietzsche e o seu questionamento sobre o certo e o errado, e temos Marx com seus questionamentos da origem da riqueza, da economia e da ordem social organizada em classes diferentes como um todo, né? Isso é importante para entender mais ou menos a cabeça do Raskolnikov e das ideias que que se lhe incutiram na cabeça e que o motivam a tomar a decisão pelo homicídio que ele comete no livro, pelo duplo homicídio, né? Ele se questiona, enfim, um questionamento que pode até já ter passado pela cabeça de vocês, muito provavelmente já passou, né? Somos todos humanos e muitas vezes nos defrontamos com essa questão, até onde vai os limites do certo e do errado, né? Até onde nós somos seres realmente morais, que nos preocupamos com outros, né? Até onde, de certa forma, a moralidade ela é benéfica para as pessoas e ela não seria, na verdade, um instrumento, digamos assim, de dominação para permitir somente que os fracos continuem dominados e não façam a sua revolta contra aqueles que detêm poder ou que tenham mais dinheiro ou que tenham mais sucesso na vida. Enfim, isso é um questionamento muito antigo na história da filosofia. Se você volta ali 1000 anos, né, 2000 anos atrás aí para a época de Platão, quando você lê um diálogo como a República, você percebe, né, que os interlocutores de Sócrates na obra eles já se questionam. A justiça, na verdade, é o direito do mais forte, por um lado, né, e o outro diz que a justiça, na verdade, ela seria um bem em si mesmo, né? Essa é uma questão que está em Raskolnikov. Então ele chega à conclusão de que essa questão de não poder fazer o mal ou de ser imoral matar alguém é, na verdade, uma convenção que é colocada de fora e que nos serve simplesmente para nos aprisionar. Então eu, como sendo um ser extraordinário, que tenho o meu direito de fazer valer a minha vontade, de ser, digamos assim, alguém a quem essas linhas morais não competem, eu tenho o direito de fazer as coisas para que eu consiga chegar nos meus objetivos, não importa as consequências dos meus atos. Ele então resolve fazer aí um duplo homicídio para testar, enfim, para perceber se de fato ele é alguém extraordinário nesse sentido, né? A quem a grandeza da personalidade, a grandeza de um lugar histórico importante, elas lhe são relegadas justamente por esse comportamento de ser um homem extraordinário, né? Napoleão não é um homem extraordinário porque ele percebeu que que matar era errado e aí se absteve disso, muito pelo contrário, né? Mais para frente teriam outros homens que entrariam para a história, em alguns casos negativamente, justamente porque entenderam que as regras morais elas não se aplicavam a si mesmo, né? Raskolnikov ele se torna um assassino, então,
ao chegar a esse homicídio. Mas o livro ele é perturbador, não vou dar aqui spoilers sobre outros personagens que estão no livro, nem como a obra termina, mas o livro ele é perturbador por dois motivos, né? O principal deles talvez seja porque ao final dele, o autor, o personagem, ele passa a notar um certo abatimento moral, um certo sentimento de culpa dentro de si mesmo, que o leva a pensar que, por mais que ele não esteja nem aí para a vida das outras pessoas e para as regras em coletividade, ele jamais vai conseguir se libertar da responsabilidade dos seus atos, que é um fardo que todo homem carrega, todo homem e mulher também, obviamente, justamente pela sua condição de absoluta liberdade, digamos assim. E, ao mesmo tempo, por não conseguir se furtar desse sentimento de culpa, de responsabilidade, é que ele chega à conclusão de que o homem extraordinário talvez não seja aquilo que ele havia pensado no início, e que, na verdade, o homem extraordinário seja a manifestação de algo ruim, e que, na verdade, o mal e o bom, eles de fato existem. E não é porque eles sejam criações humanas muito mais do que divinas, que nós não devemos ter em mente que fazer algo errado é de fato errado e que fazer algo tido como bom é de fato virtuoso. Isso é uma conclusão que é impressionante, tá? Também chama atenção, não só na obra Crime e Castigo, mas em outras obras que eu vou citar, o papel exercido por uma personagem, a Sônia, ou Soniética, né, no diminutivo, como acontece, de que o amor ele é uma espécie não só de subterfúgio, mas é a redenção do homem no seu sofrimento. Né? O amor que Soniética demonstra pelo personagem principal, ao entregar-se para o próximo nesse caso, né, o amor humano, faz com que Raskolnikov consiga se arrepender e consiga ficar, de certa forma, um pouco mais em paz com sua consciência. Né? Não vou entrar aqui em detalhes de como é o processo final do livro. Ele acaba preso, tá? Mas há essa demonstração de que, de fato, o amor pelo bem, o amor pelo próximo, o amor humano, ele exerce um papel fundamental de redenção, um papel fundamental de trazer, né, o homem da sua prática do mal, de certa forma, para a prática do bem. Né? Isso é interessante, aqui eu cito um filósofo, Immanuel Kant, já mencionei no vídeo, né? Ele fala muito sobre o imperativo categórico, provavelmente quem é da área de humanas, talvez até de filosofia, história, letras, já deve ter ouvido falar, até do direito também, principalmente. Imperativo categórico, na verdade, uma máxima filosófica, uma máxima que orientaria a ação, né? Você deve tomar o homem sempre como um fim em si mesmo. Seria uma espécie, um princípio pragmático de como agir moralmente, né? O agir moralmente para Kant seria um agir livremente, mas aqui o imperativo categórico ele significa isso, você tomar uma máxima, tomar a máxima da sua ação, de forma que ela seja universalmente aceita pelas outras pessoas. Isso significa que a sua máxima ela tem de ser racional, entendida pelos demais, e deve ser tomada no sentido de que todas as pessoas têm o direito de fazer aquilo. Então, por exemplo, você deve entender que matar é errado, não só racionalmente falando, porque outras pessoas, né, todas elas devem entender da mesma forma, mas principalmente porque outras pessoas escolheriam não matar, porque entendem que o próximo pode ser ele, numa outra oportunidade ele pode vir a ser morto. Então, é mais ou menos esse o tipo de lógica que está por trás do imperativo categórico, uma máxima que seja universalmente aceita, racional para todos os demais, né? E aqui é interessante, né? O homem ele deve estar livre para fazer essa escolha, porque quanto mais livre ele for, né, para fazer essa escolha, mais livre ele estiver de pressões do lado de fora, digamos assim, pressões sociais, por exemplo, mais virtuoso é a sua ação, porque ele tomou a sua ação com vontade própria, ele refletiu nas consequências da sua ação e entendeu que a sua ação ética, que tomava o homem como um fim em si mesmo, ela era por isso mesmo a ação a ser tomada. Isso é extremamente virtuoso, isso é agir moralmente para Kant, né? O paralelo que se estabelece com Raskolnikov, que é interessante, é o seguinte: o meu professor fez essa dinâmica, vocês podem já ter passado por isso. Imagina que vocês estão numa sala que não tem ninguém. Vocês encontram um relógio caríssimo, de 50, 100, 200 mil reais. E você se pergunta, você pegaria o relógio ou não pegaria o relógio? Não tem ninguém na sala, não tem câmeras, não tem ninguém no corredor. Você pode estar aí endividado, precisando alimentar os seus filhos e, enfim,
pode estar desempregado ou até recebendo menos do que gostaria, e você roubar o relógio e vendê-lo pode ser simplesmente a solução dos seus problemas. E aí, o que você faz? Você rouba o relógio, não rouba? Qual ação que você toma? Porque esse exemplo é interessante porque mostra bem o seguinte: o agir moralmente não é você no meio social, quando você, por exemplo, entra num trem e você percebe que é um idoso em pé, e você levanta e permite que o idoso sente, né? Você tem, isso é diferente de você agir livremente, né? Você tem uma espécie de, não vou dizer coerção, mas você tem uma espécie de julgamento ali público, todo mundo está te olhando, né? Você não vai levantar para deixar a senhorinha sentar. Isso é diferente de você estar numa situação que você é praticamente invisível. Se você fosse invisível, existe um filme, inclusive, que se chama O Homem Invisível, que também trata dessas questões, recomendo. Se você fosse invisível e você pudesse empurrar o seu chefe da escada, você empurraria? Se você pudesse roubar um banco sendo invisível, você roubaria? Por que não? Porque sim? Enfim. E esse é um questionamento que é colocado. Tudo bem, eu matei, mas e se ninguém souber que eu vou matar aquela pessoa? Aquela pessoa é um piolho, aquela pessoa é uma usurária, aquela pessoa emprestou dinheiro e cobra das pessoas, ela é um agiota. Se eu matá-la, vai fazer bem para a humanidade. E mesmo que ela morra de uma forma trágica, que eu a mate, e se ninguém souber? Tá errado se ninguém souber? Porque se ninguém souber, eu tenho o julgamento da minha consciência, mas eu, para minha consciência, sou um ser acima de qualquer limite moral. Qual o problema de eu matar uma pessoa e ninguém ver, ninguém saber que sou eu? Não vou ser preso, não tem nenhum problema, salvei a humanidade de uma pessoa que era um piolho, não significava nada para ninguém e ainda atrapalhava a vida de um monte de gente. Qual o problema? E aí, levando essa pergunta às últimas consequências, né? Qual o problema se ninguém souber que nós estamos colocando alguns milhares de judeus numa câmara de gás ou num campo de extermínio? Ninguém está vendo. Qual o problema? Ninguém está acompanhando que eu esteja por baixo dos panos fazendo aqui uma propina para ter uma lei aprovada? Qual o problema? Ninguém vai ver. Se ninguém ver, não tem problema nenhum. Basta que ninguém saiba. Qual o problema? Enfim, essa é a principal questão que se coloca no Crime e Castigo. E o livro, ele não tem esse nome à toa, tá? Vocês podem perceber, não sei se vocês já passaram por isso numa experiência, tanto quando vocês eram crianças ou até agora na fase adulta, quando vocês fazem alguma coisa errada e vocês sabem que é errado e você se sente depois com aquele sentimento de culpa que te leva a ligar para a pessoa: fulano, desculpa, eu errei, eu estou me sentindo mal. E às vezes eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma vez eu peguei a bola de futebol de um colega e simplesmente escondi em casa, mas eu senti tão mal, porque enfim, né, putz, é errado, será que meu amigo está jogando bola? E eu acabei devolvendo contando que fui eu que peguei. Mas vocês já devem ter passado por situações semelhantes, de saberem talvez que vocês fizeram alguma coisa errada, mas por ninguém ter visto, vocês não se sentirem com medo de serem pegos, mas ao mesmo tempo sentirem aquela voz na sua consciência que diz: não esperava isso de você, você não era assim, não foi isso que sua família te ensinou. Né? Você fez alguma coisa errada, eu acho que você deveria contar para as pessoas e assumir a responsabilidade do seu ato. Né? Já devem ter passado por isso, é mais ou menos isso que acontece. E o título ele é um tanto quanto religioso em certo sentido. É como se dissesse que para todo pecado existe uma forma de redenção. Para todo ato ruim, para todo ato impróprio e imoral, que prejudique, que seja injusto, você tem uma forma de redenção. A forma de redenção, talvez, no mundo legal, seja a prisão, seja alguma forma de indenização monetária, talvez até a pena de morte nos casos mais graves. Em outros, a redenção talvez seja somente um exame de consciência e dizer: eu errei e peço desculpas por isso, seja um pedido de desculpas por telefone, seja uma carta que você escreva a alguém. Mas quando você mata uma pessoa, qual seria a sua redenção? Né? Se ninguém sabe que você matou, você estaria em paz, então, com sua consciência? Depois, como você dormiria à noite, sabendo que você olhou para os olhos daquela pessoa e você viu talvez o último suspiro dela? É uma questão importantíssima e que tem ecos, né, em todo o século XX. Né? De novo, já havia citado isso no decorrer do vídeo, mas pegando um gancho nos irmãos Karamazov, se Deus morreu, né, e aí a gente fala de um contexto histórico onde o mundo divino não é mais importante para estabelecer as leis, né? Tanto éticas, morais quanto legais. Se Deus morreu, então a gente pode fazer tudo. Né? Se a gente não tem um homem que sabe o que a gente faz a todo momento, nós não temos nem céu nem inferno. Então ninguém vai saber, né, das impropriedades que eu estou fazendo. E, enfim, se eu tiver que matar 1 milhão de pessoas para que eu consiga levar adiante o objetivo que eu me coloquei,
seja a revolução pela revolução, seja a guerra pela guerra, seja simplesmente fazer com que o povo germânico consiga o espaço que é a si destinado pela história, qual seria o problema? Eu simplesmente estou realizando aqui um destino histórico e as leis morais, elas não têm significado nenhum para mim, né? E aí, agora eu jogo a questão no colo de vocês. Como que vocês se sentiriam se deparassem com uma questão dessas, né? E um segundo livro que eu gostaria de citar, agora já explicando, né, já tendo explicado tudo isso para o Crime e Castigo, é O Idiota. O Idiota talvez seja o meu livro favorito, Dostoiévski. O primeiro que eu li do Dostoiévski foi O Jogador, o segundo foi o Crime e Castigo, e aí a partir do Crime e Castigo eu não parei mais de lê-lo. O Idiota é meu favorito, talvez seja um dos maiores em termos de volume de páginas, e sem sombra de dúvida um dos mais densos, né? O Idiota tem uma dinâmica interessante. É como se ele transpusesse um homem que é desprovido de ganância, ele é desprovido do auto-interesse, do egoísmo, num mundo onde as pessoas estão mais preocupadas em fazer dinheiro, onde as pessoas estão mais preocupadas em saírem ganhando, em puxar o tapete das outras pessoas. E ele coloca essa pessoa que é sempre bem intencionada, quase como se fosse o próprio Jesus Cristo, em como essa pessoa ela lidaria no mundo moderno, né, no mundo contemporâneo, né? É como se o livro chegasse à conclusão, né, quando você acompanha a obra e quando ela termina, é como se você chegasse à conclusão de que o mundo moderno talvez não tivesse mais lugar para uma pessoa como um Jesus Cristo, como um Messias, como uma Madre Teresa de Calcutá, né? O nosso mundo moderno hoje ele é tão cheio de coisas que consideraríamos erradas, do ponto de vista religioso, que não se encontram mais respostas à altura para que você tenha um comportamento baseado somente em regras, digamos assim, fora da sociedade, regras divinas, né, que não entram num primeiro momento no nosso ordenamento legal, uma pessoa que se ordena por esse comportamento, por essas regras, e ela praticamente não encontraria respaldo, muito pouco, né, respaldo quase nulo de amigos e familiares. A conclusão é um pouco triste, né, a que se chega, se você pensar por si mesmo, mas é como se no nosso mundo o egoísmo, ele de certa forma representasse a regra de ser, né, então as pessoas elas se orientam conforme os próprios interesses e eu acho que isso é bem verdade. Afinal, nós levamos a nossa vida inteira fazendo isso e tomando decisões para o nosso próprio interesse, né? Quero estudar aquilo que eu gosto, quero comprar aquilo que me satisfaz, quero ter filhos porque, enfim, quero realmente deixar um legado para essas pessoas, quero comprar um carro porque isso satisfaz as minhas necessidades. Poucos de nós são voluntários de alguma coisa, poucos de nós pensam talvez em ser gentis ao longo do dia a dia, né? E a conclusão que a gente chega é que, além de hoje ser raro, não ser egoísta, de certa forma, hoje, uma pessoa que viva ou tente viver moralmente como viveu um Jesus Cristo, isso seria impossível, obviamente, mas como a Madre Teresa de Calcutá, talvez como outro líder religioso, ele talvez tenha que simplesmente se abster da modernidade, ir para um convento, ser talvez um ermitão, um erário, enfim, uma outra pessoa que se isole da sociedade. É claro, o livro O Idiota, ele lida com outras questões muito mais prementes, né? Muito mais significativas, mas isso talvez seja um ponto que eu gostaria de chamar a atenção junto com o Crime e Castigo, né? Ao mesmo tempo que o Crime e Castigo ele nos coloca diante dessas questões morais e do limite que estaríamos dispostos a transgredir, o Idiota ele seria também um contraponto disso, né? A que ponto estaríamos dispostos para fazer o bem, de abstrair de coisas que são fundamentais no mundo moderno, né? A gente precisa trabalhar para ter as nossas coisas, né? A gente no mundo corporativo lida com coisas que a gente não gosta, e quando eu digo coisas que não gosta, não são só um trabalho chato, tá? A gente às vezes vai ter que puxar o tapete de alguém, a gente talvez vai ter que, né, sabotar o trabalho de alguém, não digo que isso seja certo, mas muitas pessoas passaram talvez por uma experiência em que não tiveram sorte de competir de forma correta. Já ouvi casos de colegas que inclusive tentaram sabotar o trabalho de outra pessoa porque precisavam daquele aumento, porque precisavam alimentar o próprio ego, e enfim, a gente chega a essa conclusão, o mundo é sujo, e isso não é
segredo para ninguém. Agora, a forma como Dostoiévski coloca isso nas suas obras é fenomenal. A forma como ele consegue relacionar, talvez, a inaptidão que pessoas quase santas teriam no mundo moderno, ao passo que temos outras pessoas que conseguem ser ruins, ela é fenomenal, né? E vou agora citar a última obra, talvez como uma síntese de tudo isso, que seja Os Irmãos Karamazov. E aqui eu chamo a atenção talvez por um filme que tem algumas falas muito interessantes, mas que esses dias eu me peguei refletindo sobre esse filme, eu assisti ele novamente e fiz essa reflexão. Vocês já devem ter assistido provavelmente A Lista de Schindler, né? O filme de 1993, talvez seja o filme mais famoso de Steven Spielberg, né? E esses dias eu, conversando com um colega que é extremamente religioso, eu perguntei, bom, né, a gente conhece esse argumento, talvez de cabo a rabo, né? Se Deus criou o mundo, por que existe tanta maldade nele, né? Por que as pessoas inocentes morrem, por que há tanta fome no mundo, enfim. A explicação mais razoável seria de que na criação do mundo Deus fez o homem livre, o livre-arbítrio talvez seja a marca mais característica do homem e, enfim, ele é responsável pelos seus atos e o mal não seria uma criação divina, mas seria muito pelo contrário uma criação humana. Até aí tudo bem, mas existe um outro questionamento que eu fiz a ele, é um questionamento que inclusive eu me faço muitas vezes. Se você está andando na rua e você percebe que alguém está precisando de ajuda, alguém caiu da bicicleta, se machucou, ou alguém está tendo um infarto, ou enfim, alguém está sendo assaltado e você simplesmente se abstém de agir, você, de certa forma, pode até ser compreendido como um cúmplice, né? Você está vendo alguém morrer e não faz nada. Então, Deus, nesse caso, seria um cúmplice da maldade? Ele vê pessoas morrendo, pessoas inocentes, e simplesmente não intervém. Porque se ele é onipotente, ele é onisciente, sabe de tudo e não intervém, ora bolas, ele só pode ser cúmplice. Então ele não faz a maldade, mas muito bem, você não faz aquilo que é ruim, mas fica olhando a coisa acontecer. É isso por isso, né? É mais ou menos quando vocês leem sobre o julgamento de Nuremberg. Tá, eu recebi ordens, tá, mas você sabe que era errado, né? Os nazistas quando foram julgados, eu estava seguindo ordens, tá, tudo bem, você estava seguindo ordens, eu também tenho as minhas para seguir. Mas você sabe que as suas ordens matavam pessoas e você simplesmente não fez nada? Enfim, esse é o questionamento que eu coloquei ao meu colega, né? E entramos num debate bem interessante. E por que eu menciono A Lista de Schindler, né, sobre isso? Eu acho que a beleza do filme, que serve para exemplificar também aquilo que para Dostoiévski é o ponto alto, que consegue, de uma certa forma, amenizar e fazer com que o ser humano tenha a sua passagem pelo sofrimento, encontre a sua própria redenção, e aí seja em face a Deus, seja em face à própria alma ou sua própria consciência, é que a ação, por exemplo, de um homem como Oskar Schindler, que salvou a vida de tantas pessoas, e isso fez por livre e espontânea vontade, e sabendo de todos os problemas que poderiam acontecer se ele fosse pego, ele poderia ser morto, poderia ter sido enviado a um campo de concentração, a ação de Oskar Schindler exemplifica bem o quão virtuoso uma ação pode ser, né? A ação de Schindler ela é tão bonita justamente porque a gente sabe que existem ações tão ruins no mundo, né? Talvez uma ação boa ela não tenha sido possível se a ação ruim também ela não tivesse sido. De uma certa forma, quando a gente diz que a liberdade ela produz o mal também, ela é capaz de produzir o bem. E então, as ações belas e virtuosas, elas justamente o são porque a gente sabe que ela tinha tudo, provavelmente, para fazer o mal. Schindler talvez tivesse tido tudo para mandar aqueles judeus para campos de concentração, simplesmente para se aliar ao alto escalão da cúpula nazista e, enfim, seguir com o mesmo genocídio, mas ele escolheu fazer o bem, e isso o torna talvez mais virtuoso e torna a sua ação ainda mais bonita, né? Diante de um cenário onde você tem tudo para que você faça o mal, você ainda assim escolhe fazer o bem. É uma ação não só que tem preço, que não tem preço, claro, mas uma ação que demonstra, da mesma forma como o homem consegue ser terrível a ponto de matar tantas pessoas, como a humanidade talvez consegue ainda imprimir na sua própria existência e na sua própria história ações de um significado tão profundo que, de certa forma, eu não vou dizer que façam valer a pena passar por aquele sofrimento. Isso é uma questão um pouco imprópria, não posso responder pelo sofrimento de outras pessoas, mas é uma ação que nos faz pensar que, ainda assim, a existência do bem, ela talvez seja o ponto alto, né? Ponto alto que nos faz nos redimir dos nossos próprios erros enquanto humanidade, né? A gente talvez não consiga... não encontre uma resposta definitiva por que o nazismo aconteceu, por que tantos problemas ruins afetam a humanidade, né? Mas no momento em que a gente encontra uma ação virtuosa de uma pessoa que tinha tudo para fazer algo errado, tudo para fazer o mal, e ainda assim ele escolhe fazer o bem,
exemplifica aquilo que a humanidade é capaz de fazer, né? Ela consegue, utilizando a sua própria liberdade, encontrar uma saída para o mal, inclusive fazer o bem, salvando a vida de milhares de pessoas. E não há nada, na minha concepção, mais belo do que isso. Isso, para mim, é o ápice da obra de Dostoiévski, que é esse, né? E, enfim, também explica muitas coisas no decorrer da história humana. Minha avó, inclusive, falava muito isso, né? A gente não tem que olhar só para tudo que é ruim que a humanidade tenha feito, né? Mas é preciso também entender que, ao mesmo tempo como tivemos Hitler, nós tivemos pessoas extremamente corajosas que escolheram salvar a vida de milhões de pessoas, e talvez tenhamos aí muito mais heróis anônimos do que grandes criminosos de rostos conhecidos, né? E talvez sejam nesses heróis anônimos que resida esse amor que a humanidade ainda tem, o amor que a pessoa ainda tem, não só pelo próximo, mas o amor que ela tem por fazer o bem pelo próprio bem, não buscando recompensas, sejam elas monetárias ou do que forem, lá na frente. Uma pessoa que tenha simplesmente o interesse em salvar uma vida, que coloca à frente de si mesma a vida do próximo como aquilo que ela tem um valor, como sendo o valor mais importante. E entrando em Os Irmãos Karamazov, a gente tem a síntese da obra dostoiévskiana, que é justamente nos três irmãos, né? Nós temos três personagens que são os irmãos Karamazov. Temos o Alexei, temos o Dmitry Karamazov, temos o Ivan Karamazov, né? Interessante como cada personagem parece representar a face, né, de um dos aspectos daquele contexto. O Alexei, o Alyosha, ele ainda é aquele homem religioso que está mais preocupado com a sua salvação eterna, a salvação da sua alma, e busca sempre fazer o bem. O Ivan é aquela pessoa racional, ateia, que não acredita mais na existência de um bem superior, que não acredita num ser divino, e extremamente frio, calculista, e ao mesmo tempo nós temos o Dmitry, que é um ser extremamente impulsivo, ele é emocional, ele é quase o oposto do Ivan. Enquanto o Ivan ele é extremamente racional, comedido, né? Nós temos o Dmitry, que é extremamente impulsivo, ele se deixa dominar pelas suas emoções, né? E a passagem principal que eu gostaria de chamar a atenção nos Irmãos Karamazov é a figura do Grande Inquisidor, uma passagem, uma metáfora, que ela já foi estudada, ela já foi mencionada por outros autores em diversos contextos, em diversas obras. Foucault já o mencionou, Hannah Arendt já o mencionou também, ela já foi obra de grandes estudos acadêmicos. Para quem não está familiarizado com a passagem, num determinado momento do romance, Ivan ele começa a entrar, numa palavra que utilizamos hoje, em uma espécie de surto, né? Ele começa a ter algumas alucinações, ele tem uma conversa muito prazerosa com o diabo. E, enfim, e ele apresenta, num certo momento, um poema que ele fez ao seu irmão, Alyosha, em que, nesse poema, Jesus volta ao mundo para, digamos assim, fazer uma segunda salvação. E, de certa forma, Jesus ele encontra esse inquisidor, né? Esse inquisidor prende Jesus numa cela e diz que ele não teria mais o direito, não é justo que ele venha à Terra para salvar os demais e tente expiar os pecados da humanidade, né? Não é justo que ele tenha ao mesmo tempo permitido todo o mal no mundo e tenha o poder de eliminar a maldade no mundo intervindo e ainda assim ele queira aparecer, digamos assim, naquele papel de o salvador de todo mundo. Ô, gente, sou eu, como se fosse, né? Eu deixei tudo de ruim acontecer, agora eu estou aqui para salvá-los, né? Mais ou menos nesse sentido. Ele apresenta esse poema a Alyosha, e é um poema perturbador, né? É um poema perturbador, e para Dostoiévski, o Grande Inquisidor é a figura que talvez representa a súmula, né? Representa o conjunto de todo o mal. O mal, né, para Dostoiévski, seja essa troca, né, da liberdade humana pelo controle absoluto, né? Deus ele poderia muito bem eliminar aí o mal no mundo, tirando a liberdade das pessoas. Aí as pessoas não seriam livres para talvez tentar matar outra pessoa, para talvez fazer energia nuclear, eles não seriam livres para criar, por exemplo, o carro que mata tantas pessoas atropeladas, não seriam livres para criar o álcool e beber ao volante, não seriam livres para criar armas cada vez mais letais. Mas ao mesmo tempo, será que isso, você tirar a liberdade do homem, seria também não só algo bom, mas não seria tirar a principal marca da humanidade, que é, como eu falei, a humanidade talvez ela se caracterize por poucos vilões de rostos muito conhecidos e ao mesmo tempo de muitos heróis desconhecidos, né?
pessoas que fazem o bem sem esperar algo em troca e que o fazem sem virarem matéria num grande jornal. Até que ponto isso seria algo bom, né? Qual seria o preço de você trocar a liberdade pela ausência do mal, né? Da possibilidade do mal? Isso talvez represente a figura do mal absoluto, né? A supressão da liberdade humana. Enfim, e aí reside uma crítica também aos movimentos coletivos socialistas, em especial no século XX, né? Não só pela ideia da revolução, a ideia de que a revolução deve ser buscada não importa o que acontecer e não há nenhum limite moral que possa ser imposto na revolução. Se eu tiver que matar uma pessoa para chegar à revolução, vou matar. A liberdade em troca da ausência do mal, né? Você percebe que as pessoas não sejam livres você permite que as pessoas não tenham mais a liberdade para agir, e isso tem consequências muito ruins, né? Pequenos, principalmente, Dostoiévski, ele se dirige a isso, de certa forma, aos movimentos coletivos da época, né? As ideias socialistas da época, e que reverbera, né, no século XX, né? Não só pela questão da revolução, pela revolução, por exemplo, né? Vamos aqui atingir o objetivo do nosso partido, vamos aqui atingir o objetivo da Revolução Russa, da Revolução Francesa, não importa o que acontecer, não importam os limites morais, se tiver que matar uma pessoa, matemos, se tiver que dizimar metade da população da Rússia, não sei se foi metade, mas que seja, que tenhamos que matar, se for para matar metade da população chinesa, que seja para matar também, vamos chegar à revolução e concretizar o nosso plano político. Não é somente a isso que ele se direciona, né? Mas ele se direciona também ao seu receio de que o mundo moderno dê origem a um tipo de organização política que todos os homens sejam controlados por uma mente impiedosa, uma mente que diga exatamente o que cada um deve fazer, uma mente que controle a cada momento e que, né, lhe tire a própria possibilidade de utilizar a sua própria razão, de utilizar a sua própria liberdade, de você agir moralmente e de encontrar, utilizando a sua própria liberdade, o significado da sua existência. Afinal, é isso que se encontra em jogo, né? Quando lemos as obras de Dostoiévski. O homem, ele se define, ele se encontra quando nós tiramos ali, né, todas as tradições e todas as regras morais que existiam então na Idade Média, que ainda existem hoje, mas com uma preponderância muito menor. Quando tiramos isso, é como se, né, o homem perdesse a sua vaselina no contato com a sua própria condição humana. Então, ele percebe o quão miserável ele é, ele percebe a todo momento que existe um peso no seu ombro que se chama finitude, né? Ele é um ser destinado a morrer, que tem a consciência que vai morrer, mas ao mesmo tempo ele é um ser que sabe que pode fazer qualquer coisa, que os limites eles estão aí só se as pessoas saberem que ele fez algo errado. Então, a condição humana em Dostoiévski se manifesta nessa experiência que o homem tem, da consciência de si mesmo, da busca da sua própria identidade, da busca da sua própria moralidade, de como ele vai agir em cada momento. E ele encontra a sua redenção justamente ao, na existência do mal, ele poder, através do amor ao próximo, seja do amor romântico, do amor de ajudar alguém, ele consegue fazer o bem e impedir que um mal maior ainda aconteça. E é tanto mais virtuoso fazendo isso, quanto mais consciência de sua própria liberdade ele tenha. Então, ao mesmo tempo, a liberdade é para Dostoiévski o fundamento da existência humana e aquilo que permite a existência no bem, como o questionamento dessa liberdade em prol, talvez, do fim da fome, né, em prol, talvez, do fim da existência do mal e do sofrimento, seja justamente a própria afirmação dessa maldade, o fato de que o homem não seja nem mais livre para poder recusar o mal e buscar, através das suas ações, a parte boa, a existência do bem, a ação virtuosa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo, de toda essa conversa que eu consegui aqui apresentar para vocês. De fato, a cultura, a língua, a história, a literatura russas, elas são formidáveis. Convido vocês para que tenham contato, não só Dostoiévski, mas outros autores também. Fica aqui o convite também para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês se vocês gostaram, obviamente, se não gostaram também podem deixar os comentários. Peço que vocês sigam a página, acompanhem também os novos eventos, né, da Sputnik Cultural, e lembrando também que a Sputnik ela recebe o apoio do Consulado Geral da Rússia da cidade de São Paulo. É isso, espero encontrá-los numa próxima oportunidade.